Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula de número 15 do módulo Explorando Python. Nessa aula, a gente vai falar sobre funções. É um conceito extremamente importante em praticamente todas as linguagens de programação. E no meio desse vídeo, eu também lanço um desafio, cuja solução eu apresento no final do vídeo. Uma outra coisa que eu trago nesse vídeo é uma aplicação prática, no caso da física, que é a implementação de funções que representam as funções horárias para um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. E mais um recado, a gente está com 15 aulas nesse mini curso, nesse projeto que eu iniciei. Tem alguns vídeos no canal, mais de 15 no caso, e essa é a primeira vez que eu vou pedir para vocês, caso você está acompanhando e não é seguidor ainda, segue esse canal, dá uma curtida nesse vídeo, que é para mais gente poder ser alcançada. Então, se você segue, se você curte, mais pessoas recebem a recomendação dessas videoaulas desse mini curso. E desde já agradeço por isso e uma boa aula. Então, funções é um conceito muito importante em programação, qualquer linguagem que seja, porque funções têm a capacidade de você armazenar seus códigos, pelo menos aquelas etapas, aqueles procedimentos mais frequentes que você pode usar recorrentemente no seu código em um só bloco, sem ter que repetir esses procedimentos por escrito em todo o seu código. Então, funções são basicamente blocos de código. É claro que existem muitas outras coisas para se definir em funções, mas fundamentalmente funções são isso. Então, vou dar um exemplo aqui, vou criar uma função que troca valores, vou chamar essa função de troca, e essa exatamente é a sintaxe para criar uma função. Eu já mostrei algumas vezes em outros vídeos anteriores como é que você cria a função, só que nunca entrei em detalhes. Então, aqui a gente usa a palavra mágica def, que é como o Python entende que o que você vai escrever, a partir daí é uma função, você escolhe um nome para a função, esse nome precisa seguir as mesmas regras dos nomes de variáveis, e você usa parênteses, 2 pontos. Então, tudo que você escrever abaixo desses 2 pontos é a implementação da sua função. Então, dentro do parênteses, você escreve os argumentos da função e pode ser quantos você quiser, do tipo que você quiser. Então, nesse exemplo aqui, para a função troca que eu vou definir, eu vou escolher 2 argumentos, vou chamar um de A e outro de B, porque minha intenção é passar 2 valores e trocar um pelo outro. Então, um detalhe importante para para as funções é que a implementação delas é feita com uma indentação. Essa indentação precisa ser de 4 espaços, equivalente a 4 espaços. Então, você usa um tab, ou equivalente a 4 espaços, e começa a implementação da sua função a partir dessa indentação. Então, a função troca funciona da seguinte forma. Eu vou pegar uma variável C, uma variável nova, ela vai receber o valor de A, e o A vai receber o valor de B. E agora falta só o B receber o valor de A. E no final das contas, eu uso a palavra mágica return, que é uma palavra mágica do Python também, para você indicar que você quer devolver alguma coisa a partir do resultado da sua função. Então, vou usar o return A, B. Então, vou devolver uma tupla, a gente acabou de falar sobre esse tipo, há umas 2 aulas atrás, volta lá para dar uma olhada, volta a uma tupla do tipo A, com 2 elementos, A e B. Então, como é que a gente usa essa função? A gente usa da seguinte forma, vou usar 2 valores aqui, uma variável A recebe 2, outra B recebe menos 2, e vou mandar imprimir o valor de cada uma. Antes de usar a função, só para verificar, está aqui o valor de A e o valor de B. Agora eu vou usar a função troca, certo? Eu vou simplesmente chamar e ver o que acontece. Então, quando eu rodo, vejo que simplesmente A e B permanecem com o mesmo valor. O que tem que acontecer é, como troca retorna uma tupla, então eu preciso pegar uma tupla que vai receber essa função. Minha tupla vai ser composta pelas 2 variáveis, A e B. Então, coloco A, B, recebe troca. Okay? Isso porque troca retorna 2 variáveis. Então, aqui está o resultado de A e B trocados um pelo outro. Então, aqui queria pausar para falar uma coisa importantíssima sobre a linguagem de Python. Por trás dela tem todo um paradigma de como escrever códigos. Esse código acima, ele, de certa forma, não é o que se chama de pythônico. Ele não segue uma certa lista de recomendações de bom uso da linguagem Python. Essa lista é chamada de Zen of Python, o Zen do Python. Pode ser encontrada nesse link que eu vou deixar no notebook, que eu vou deixar o link também no notebook aqui na descrição, para você baixar e utilizar. Então, quando a gente acessa esse blog, por exemplo, esse blog específico, tem várias fontes para você pesquisar, mas esse traz a tradução, é um dos que traz a tradução.
a gente tem uma lista de várias frases que representam essa, vamos dizer assim, essa regra de conduta na escrita do Python. Então, tem, por exemplo, bonito é melhor que feio, explícito é melhor do que implícito, e outras coisas. Aqui, nesse exemplo específico, o que a gente tem é que existe uma forma mais simples de trocar dois valores em Python. No caso, o código que eu fiz é um código que não é muito bonito, existe uma forma mais bonita de se trocar, que é simplesmente usar a sintaxe de tupla. A vírgula B recebe B, A. Eu não vou escrever esse código aqui, vou só deixar no comentário aqui em Markdown para você depois dar uma olhada e tentar verificar, tentar brincar com essa propriedade das tuplas em Python. Vamos agora definir uma função mais útil, né, um pouco mais aplicável na realidade, definir uma função que calcula a área de um círculo. Então, eu vou usar def, vou usar como nome para a função área underline do underline círculo, e essa função vai receber um argumento que é o raio. Então, ela vai retornar a fórmula do raio, que é o π vezes raio ao quadrado. Então, 3,1415, asterisco, raio, asterisco, asterisco, que é para elevar a uma potência, e depois 2, porque é ao quadrado. Só que aqui tem um detalhe. Ao invés de você utilizar 3,1415 ou quantas unidades você quiser, fica mais elegante se você utilizar uma variável que possui o valor do π. Então, para isso, você importa uma biblioteca chamada math, que a gente já utilizou aqui. Como eu só quero o π, eu vou utilizar from, que é a partir, math, import π. Então, a partir da biblioteca math, eu vou retirar essa variável π. Então, eu vou trocar esse 3,1415 por simplesmente a palavra π. Então, pronto. Para exemplificar, para testar, vou usar aqui um círculo de raio 2 e imprimir um círculo de raio 2 tem área tal. Aí, aqui, eu vou lançar um desafio para vocês. Para quem está acompanhando esses vídeos, essas videoaulas, sabe como, ou a princípio já viu, como a gente formatar os números de tal forma que a gente exclua algumas casas decimais. Por exemplo, aqui o resultado da área, a gente tem diversas casas decimais. Como eu faria para limitar isso a, por exemplo, 2 casas decimais? Então, eu vou deixar o card aqui de um dos vídeos onde eu trago essa implementação de formatar números, para você dar uma olhada lá e tentar ver como implementar isso aqui nessa etapa. No final desse vídeo, eu vou mostrar o resultado, então se você ficar até lá no final, você vai ver como a gente faz isso, caso você não ainda tenha visto ou caso você não consiga realizar esse desafio. Então, partindo para mais um exemplo funcional, vamos tentar implementar aqui funções que são as funções horárias do movimento, para 2 movimentos mais básicos, o movimento uniforme e o movimento variado em uma dimensão. Então, para o movimento uniforme, eu vou definir aqui uma função, vou chamar ela simplesmente de x, ela tem que receber a variável t, que é o tempo, posição inicial, que estou chamando de SO, e v, que é a velocidade. Então, a função horária ela tem essa cara aqui, S igual a S0, ou SO, mais v vezes t. Então, S vai receber essa soma, essa função, e eu vou mandar retornar essa variável S. Então, para você utilizar essa função, você chama a função pelo nome, x no caso, e passa para ela os argumentos. Então, aqui eu vou pedir a posição de um objeto, de um móvel, para o tempo igual a 1 segundo, por exemplo, tempo inicial igual a 0, posição inicial igual a 0, saindo da origem, e velocidade igual a 10, por exemplo, 10 metros por segundo. E manda executar o resultado, ele imprime, você muda o tempo, você pode obter a posição dessa partícula para qualquer velocidade, a partir de qualquer ponto e qualquer instante de tempo, desde que essa partícula, esse móvel, esteja em movimento uniforme. A gente pode imprimir para tornar isso mais visível, né, mais funcional. Eu vou imprimir a frase posição final vai igual a, e vou chamar a função atribuindo a uma variável o resultado dessa função. Uma outra propriedade de funções que é muito importante, que é usado com muita frequência, é usar parâmetros nomeados ou parâmetros padrões, valores padrões para uns parâmetros. Por exemplo, quase sempre a gente vai utilizar, quando resolve problemas em física, tempo inicial igual a 0. Certo? E posição também inicial igual a 0. Então é interessante a gente redefinir essa função para um movimento uniforme, de tal forma que eu atribua um valor padrão para esses parâmetros. Não quer dizer que eles vão sempre ser usados.
você pode, na chamada da função, alterar esse valor. Então, eu vou criar aqui tempo inicial igual a zero, posição inicial igual a zero. Então, veja que o resultado é a mesma. Eu uso menos argumentos para chamar. Se eu souber como essa função é definida e quais são os seus parâmetros padrões, então, assim eu não preciso estar sempre passando zero para o tempo inicial e zero para a posição inicial, que já são valores padrões da função. Então, eu vou reduzir também essa função para ela tornar ela em apenas duas linhas. Eu vou tirar esse cara do meio do caminho, que é o S, e vou simplesmente mandar retornar a própria expressão da função, que é S0 mais V vezes T. Para o caso do movimento uniformemente variado, é muito parecida a expressão, a diferença é que vai ter mais um parâmetro posicional. Não vai ser um parâmetro nomeado, porque a aceleração vai ser sempre diferente de zero. Você pode atribuir um valor padrão para ela, mas é interessante para algumas vezes que você nem sempre dê valores padrões para todas as variáveis. Então aqui eu só preciso alterar o retorno da função e incluir mais um termo, que é aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E aqui uma coisa interessante, veja que eu tenho a seguinte expressão, A asterisco T, asterisco asterisco, porque eu vou levar a 2, e depois eu tenho dividido por 2. Olhando para essa expressão, você acredita que, na realidade, eu vou ter T elevado a 1, ou seja, 2 vai ser dividido por 2 aqui no caso? Então, a resposta para isso é não, porque, primeiramente, isso eu falei numa das primeiras aulas, na primeira aula, na verdade, a ordem de precedência é das potências, das multiplicações e divisões. Então, primeiro ele vai realizar essa potência, para depois realizar as multiplicações e divisões. Então, vou copiar e colar aqui essa etapa, porque é muito parecido. Vou atribuir o valor para a aceleração de menos 9,8. Velocidade inicial já é o padrão, que é igual a zero. Então, isso aqui representa, por exemplo, a queda livre. Então, para 2 segundos, a posição final de uma queda livre seria menos 19,6 metros. O menos indica só porque implicitamente a gente atribuiu um sistema de referência que é contrário, por exemplo, à nossa aceleração, que é negativa. Então, recapitulando tudo, eu vou colar todas as funções aqui numa célula só, para a gente rever algumas coisas. Então, veja que a gente tem duas funções para chamar a posição. Então, observe o seguinte, que na função do movimento uniformemente variável, a gente contém essa expressão S0 mais V vezes T. A diferença é que eu estou chamando de V0. Então, observe que a função do movimento uniformemente variado, que eu estou chamando aqui de x, UV, ela contém um procedimento, um cálculo, que é exatamente igual ao que a função do movimento uniforme, que eu estou chamando de x, U, realiza. Então, pode ser interessante que a gente atribua mais essa funcionalidade para a nossa função do movimento uniforme e fazer com que a função do movimento uniforme seja chamada dentro da função do movimento uniformemente variado. A gente só vai precisar mudar, ao invés de ser V0. E com isso, deixa uma coisa mais clara ainda, que se você está trabalhando com os dois movimentos, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, escrevendo um programa que utiliza somente esses dois, talvez seja mais interessante, mais simples e mais elegante você escrever uma única função que trata os dois casos. Então, eu vou comentar essas duas funções aqui só para deixar registrada e vou criar uma nova função, chamar essa função de função horária, e ela vai ter não 3, mas 4 parâmetros nomeados. Esses parâmetros eles vão receber todos zero, que vai ser posição inicial, tempo inicial, velocidade inicial e aceleração. Aqui, tempo inicial eu acabei não escrevendo, mas não implementando na função, mas seria o t menos t0 no caso. Então, vou pegar toda a expressão que era definida para o movimento uniformemente variado e usar ela para ser retornado por essa função. Então, observe o seguinte, sempre que a aceleração for igual a zero, o resultado vai ser a mesma expressão do movimento uniforme. Então, por padrão, essa função horária ela retorna a função horária do movimento uniforme. Se você quiser que ela retorne a função horária para um movimento variado, você precisa atribuir um outro valor para um parâmetro padrão, que é a aceleração, porque por padrão ela está igual a zero. Então, a gente pode armazenar o valor dessa função em uma variável, vou chamar de x1 para representar um móvel 1. Esse móvel 1 está em movimento uniforme, então não vou alterar o valor do A dele, vou alterar apenas o valor da velocidade inicial, que é a própria velocidade dele, e vou fazer a mesma coisa para o móvel 2, só que dessa vez eu vou alterar a aceleração, mas não vou alterar a velocidade padrão dele. Então, a aceleração padrão, vou colocar 20 metros por segundo ao quadrado, por exemplo,
que é uma aceleração altíssima, mas a velocidade inicial eu vou deixar ela igual a zero. Então, para esse caso aqui, o que a gente está fazendo? Criando a função horária para dois móveis, um em movimento uniforme, com velocidade constante igual a 20 metros por segundo, por exemplo, e um outro móvel em movimento uniformemente variado, com aceleração igual a 20 metros por segundo ao quadrado, saindo do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero. E para ilustrar, vou mandar imprimir aqui o tempo, só que eu não vou colocar o tempo, imprimir só um, vou criar uma variável para receber esse tempo e ficar mudando ela. E vou mandar imprimir também o resultado desse cálculo da função horária. O móvel 1 está na posição x1, x2, e o resultado é esse. A gente pode alterar aqui o tempo, a gente vê que de acordo com isso, o tempo vai sendo alterado no resultado das chamadas das funções. Então, uma outra coisa legal em relação às funções em Python é que você pode fazer variáveis, receber essas funções sem chamar os argumentos. O que é que significa isso? Você pode nomear as funções de outras formas, como você queira. A intenção disso é, por exemplo, se você está escrevendo um código e essa função ela tem duas características, dependendo dos padrões que você passa para ela, como é esse exemplo aqui do movimento. Então, eu vou criar uma variável xmu, vou passar para ela a instrução da função horária, vou criar outra variável xmuv, passar para ela a mesma instrução. E com isso, eu posso chamar xmu e xmuv como se fossem funções, como se está na célula anterior. Então, por exemplo, agora eu sei que xmu é para o movimento uniforme, xmuv eu preciso usar ela para movimento uniformemente variado. Então, nesse caso, para o xmu, eu altero o valor da velocidade, né, para não ser zero, e do xmuv eu posso alterar o valor da velocidade, agora ele está partindo com uma velocidade diferente de zero, com aceleração, por exemplo, de 0,1. Vou copiar e colar essas expressões que imprimem os resultados e vou... falta falar quem é x1 e quem é x2, e você pode ir mostrando resultados diferentes para cada instante de tempo diferente que você quiser. Agora, finalmente, voltando lá para o desafio que eu passei no começo dessa aula, para ver se você conseguiria imprimir um número formatado com duas casas decimais. Então, se você ainda não conseguiu realizar isso, se você não sabe ainda, então, nesse exemplo específico, como eu estou usando uma f-string, lembrando que a f-string ela é um texto, é uma variável que é criada entre aspas, e no começo, antes da primeira aspas, você coloca um f. Para quê? Para você poder passar para dentro dessa string variáveis. Então, a gente está passando aqui r e área do círculo. Então, como eu quero modificar o formato do número da área do círculo, ao final dessa variável eu incluo dois pontos e depois um ponto para indicar que eu quero modificar casas decimais e um número que representa o número de casas decimais que eu quero que esse número exiba. Então, no caso, como eu quero duas casas decimais, eu escrevo 2 e o F para indicar que eu estou tratando de um número do tipo float, ou seja, número real. Então, está aí o resultado, ele trunca o número e arredonda o número em duas casas decimais. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido boa parte. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então lá no Google Sala de Aula. Mais uma vez, se você é inscrito e não está no Google Sala de Aula, você pode participar, você pode ver o material que eu vou deixando lá. Basta tu ver na descrição desse vídeo o código do Google Sala de Aula e entrar usando esse código. Então, bons estudos e boa prática.